pergunta já começa profunda aqui. A Fê já bota para quebrar aqui, para a gente começar a pensar, já travando a mente aqui. Você para me ajudar a entender como funcionaria isso se eu escolher viver na realidade A e não na realidade B, elas coexistem. Tá. Existe uma versão minha que vive A, outra que vive B, como é a outra? Eu não sei. Eu sei não. Isso é tudo teoria, tá? Ninguém sabe responder isso. Qualquer uma pessoa que falar que vai responder isso para você, não sabe. Ninguém sabe falar isso. A gente mal sabe falar da continuidade da vida em outra frequência aqui. A continuidade, a gente sabe pouco, né? As pessoas pouco saem dos corpos, os contatos são muito anímicos e as informações são necessariamente dosadas para que as coisas aconteçam de forma paulatina na vida da gente. Mas eu posso falar assim de forma filosófica. Ninguém pode responder isso aí. Se você coexiste em dois lugares. Aparentemente, existem as questões, aparentemente, tá? A consciência está isolada, não conectada e presa em lugar nenhum. Ela expande como se fosse braços de polvo, quase se chama de mônadas, por vezes, a sua consciência, e ela não sofre, a consciência não sofre nem variação de... Tome. Não sofre variação do espaço e tempo, não sofre. Ela, para você ter ideia, você pode muito bem estar parado num determinado tempo, expandir sua mônada ou uma parte disso num determinado planeta, ou até teoricamente, isso é totalmente teórico, presente, passado e futuro. Ela continua, para você ter ideia, é tão profundo isso que existe a ideia de quebra de tempo e espaço mesmo. Como ela não tem forma, tamanho e tem um exemplo disso. É difícil entender que você poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, onde se você viajasse fisicamente, demoraria 2,5 milhões de anos, exemplo. Se você tentasse viajar na velocidade da luz para a galáxia de Andrômeda, você ia chegar lá daqui a 2,5 milhões de anos. Então, nessa velocidade, você não conseguiria encontrar, mas a consciência assim mesmo, no mesmo ponto. Mas a consciência consegue expandir a ponto de ela estar nos dois lugares ao mesmo tempo, sem sofrer variação de linhas de espaço e tempo. E, ao mesmo tempo, quebrando espaço e tempo. Então, é difícil falar sobre isso. Então, teoricamente, só de você quebrar o espaço e tempo, você está em vários lugares. Você pode estar em vários lugares. Só disso aí, você abre um precedente, uma comunicação infinita. Por que isso não é falado muito? Por que a espiritualidade, no geral, é mais subjetivo, pelo simples fato de que a gente mal consegue ainda cronologicamente explicar a continuidade dimensional para os seres que estão aqui. As pessoas simplesmente não sabem que a vida continua na mesma frequência, quer dizer, na mesma dimensão, em outras dimensões, na mesma linha de tempo. Elas não sabem disso. Então, só isso já é suficiente para as pessoas nos acharem lunáticos. Você é espiritualista, você é lunático, você é maluco, fumorego, cheira Nescau estragado e tal. Só aí já é um barril, tá? Então, por isso que não é falado. Mas, aparentemente, não existe as realidades paralelas, tá? Tudo isso é sua própria consciência expandida. Existe uma outra situação que é e desta eu não tenho muita informação, mas, ao mesmo tempo, eu questiono qualquer coisa que me falem, tá? Dizem que algumas pessoas podem estar em mais de um corpo ao mesmo tempo. Sinceramente, existe esse conceito, até aceito pelo Espiritismo também, que é o conceito das almas grupais. Digamos que um mesmo animal, por exemplo, um conjunto de gato, vou até mais abaixo, gato já está num nível de evolução bem alto, próximo, no caso, no nível do entendimento do próprio ser. Ele começa a centrar-se, entender a existência dele mesmo. Então, eles começam a ter menos divisões, digamos assim, até uma ou duas no máximo. Chegando a ter a unidade. As últimas vidas, ele adquire... os animais, assim, uns girinos. 30 girinos é uma consciência só. Então, várias morrem, algumas conseguem passar, alguns girinos, o que é a mesma consciência em divisões. Isso é aceito pelo Espiritismo. Tá? Já é discutido em livros, as almas grupais. Quanto mais evolução, quer dizer, quanto melhor o entendimento da existência, mais ela vai diminuindo a consciência, até porque fica uma só, e ele se aproxima da evolução finalmente dos seres humanos. Isso tudo é teórico, mas já é aceito, porque a gente não consegue ter uma prova clara disso através até uma projeção astral existe, um médium falando, mas
enxergar isso claramente é muito difícil. Então, aceito o conceito de múltipla consciência numa só frequência, pelas almas grupais. Mas, teoricamente, o ser humano, quando chega nesta coisa, essa mesma mônada, essa mesma braço, ele fica em uma só foco, que já não mais subdivide. Então, perceba que profundo é isso. A sua consciência, olha como difícil é falar disso. Sua consciência está num determinado lugar protegido. Um braço dela é expandido até o planeta Terra. Nas suas primeiras frequências de aprendizado naquele braço, ela subdivide-se, digamos, em 30 girinos. Um exemplo, tá? Então ela vai, até que ela vai, naquele único braço, diminuindo as quantidades de processo até que ela adquire um nível de consciência único. Então, ele está falando de uma coisa que expande e que subdivide a própria expansão dela, uma das coisas. Até que ela foca num determinado lugar. Só que existem as questões de realidades paralelas, quer dizer, a quebra é como se fosse a mesma coisa acontecendo em concomitante, onde ele também divide esse processo em multiverso, digamos assim. Ele divide um braço e acontece a mesma coisa. Então, teoricamente, é você, que é a mesma consciência, conectado. Dentro dessa teoria, vinham as explicações, entre aspas, das sensações da gente acordar de manhã cedo e simplesmente sentir uma modificação incrível na nossa personalidade, não sabe de onde vem. Ou, do nada, não só a tristeza do mundo, mas uma sensação reflexiva que você não sabe de onde vem. Do nada você acorda estranho, ou com a sensação de vazio, e você pensa até que é a falta de um mundo espiritual, ou a falta de um amado. Não. É uma outra conexão com você nessa realidade paralela, já que nós temos essas conexões com esses braços. Então, é como se esse braço subdividido estivesse conectado, nós estivéssemos conectados. Existem mudanças também de jumps, que é uma outra teoria. Tudo isso aqui é teoria, tá? Mas a gente precisa falar para começar a filosofar e, aos poucos, começar a abrir a possibilidade de talvez entender. Okay? Para entender isso, meu pai, dá-lhe orego e dá-lhe profundidade. Com quem você consegue conversar com um negócio desse sem nem pensar que você está fumado, meu pai? Você já fala que não sei o que medita, não sei o que cuida do chakra, a pessoa já olha você doido, senta na mesa e tenta falar de uma desgrama dessa para você ver o que acontece com a sua reputação. Acabar de uma vez por todas. Então, por isso que é tão difícil falar sobre isso. Então, às vezes existem as questões de jumps entre realidades, quer dizer, você está com uma mônada aqui e outra aqui. Simplesmente elas chegam num estágio de proximidade, por motivos de sincronização, às vezes até de sutilização de mudança, e você passa de uma para outra. As consciências, elas é como assim, é a mesma consciência, mas ela sai justamente de propósito para você, o universo propõe isso à consciência. Você troca. Então, o que estava centrado aqui começa a sentir que a vida mudou muito, ou ela passa a se identificar mais naquela troca, ou passa a ter nenhuma identificação. A partir daquele momento, ela não entende mais o que aconteceu com ela. Ela sente síndrome do estrangeiro, o que eu estou fazendo aqui? Então, vazios, inexplicáveis. Tudo isso está dentro de questões teóricas que também são discutíveis. Todas as questões, por exemplo, até as questões projetivas estão sendo discutidas. Hoje em dia, eu comecei a falar sobre isso, mas sobre a elasticidade do tempo fora do corpo. Também é outra coisa que a gente tem começado a discutir. Como a dimensão é mais sutil e a consciência está no estágio adimensional, a de menor variação gravitacional, o espaço ele estica mais, sob a teoria de relatividade do Einstein também. E com isso, quando você sai do corpo, além do princípio energético, além da dificuldade física da rememoração, você também tem que trabalhar com, estando o espaço esticado, trazer uma informação desse tamanho para um corpo limitado, em que vai, na hora de passar, compactar esse negócio na proporção daquela frequência. Isso daria também... Então, são vários assuntos sendo conversados assim, filosóficos, que a gente pode conversar. Eu gosto de conversar sobre essas coisas. Ainda que nos fax, às vezes, eu gosto de manter mais os pés no chão, mas se você for sentar para conversar comigo, com certeza eu vou falar essas coisas. Eu vou questionar. Ou não, vou combater as informações existentes, né? Mas a gente está sempre todo aprendendo, tudo é possível, tá? Não sei dizer, manhã, se você está conectado ali, aqui, onde é que você está, no A, no B, no C, no D. É com você, Roberto Carlos Baleia e suas mônadas. Bem-vindo à busca por si mesmo, infinita busca por si mesmo. Não pense que você vai desencarnar e vai saber o que é Deus. Pode esquecer. Você vai desencarnar, vai saber que a vida continua e vai continuar um Zé Cu.
tá? Um Zé Cu. Ah, desencarnei na... Você só vai perceber que você era ainda mais Zé Cu encarnado. Só isso. Agora, meu Deus, como eu era pior ali. Mas aqui eu continuo ruim também. Porque sabe nada. Sabe um pouquinho aqui, porque colar e ali morreu, velho. Pergunta, nenhum espírito vai dizer você, ninguém entende, velho. É de um nível de complexidade inacreditável isso aí. Então a gente pode só bater uns papos aqui, né? E tem mais, se você procurar um ET, já aconteceu comigo, falar com o Gray, ele te trata igual um pet. Porque ele até tenta explicar para você, como aconteceu comigo. Eu sou extraterrestre, o corpo astral, não sei o que, ZBY, não sei o que, K4, não sei o que. Você bulhufa daquilo. Ele tenta falar com você, mas não adianta. Já tive pet de Grace, onde eu tentei explicar para eles me abraçaram, como se fosse um pet. Oh, que bonitinho, toma um petisco para você. Porque não tem como entender. Por mais que eu tente aqui explicar, Cacau, vem cá para te falar, olha, 1 mais 1, 2. Ela... Eu vou bater a cabecinha dela assim, oh, que bonitinha, acabou. Vamos morrer, Maria Preata.